Olá, aqui estamos nos encontrando novamente. Já deixamos 9 vídeos para trás, estamos no 10º. Eu fico agradecido pelo seu apoio. Muitos já se inscreveram, mas eu quero pedir para aqueles que não se inscreveram ainda, ter a bondade de se inscrever, de deixar o sininho ali acionado para você receber as notificações. E quando você se inscreve, você impulsiona o vídeo, dá crédito para aqueles que virão amanhã, para também assistir a mesma série que você está assistindo. Então, eu fico muito agradecido. Onde está o cordeiro? Já dissemos que esse é o 10º vídeo. Nós até agora tocamos em vários pontos e vários personagens, sempre dentro das Escrituras. A Bíblia é o livro que foi confiado ao povo hebreu, os descendentes de Abraão. Eles não só escreveram, preservaram, de vez em quando encontram um tratado, parte de um livro ou um pergaminho que tem 2.500 anos e estava numa caverna, estava escondido, estava enterrado dentro de uma urna. A palavra foi preservada durante esses anos. O povo de Israel também. É bom a gente entender que Deus estava trabalhando com os patriarcas para formar uma nação. E essa nação, ela ainda está vigente, né? Está ali na terra de Israel ainda hoje. E eles estão hoje falando a língua que eles falavam 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. A Bíblia foi escrita em hebraico, eles perderam essa língua durante muitos anos, séculos, mas tudo se restaurou no último século e eles estão ali. Então, eles são uma prova de que Deus é fiel nas suas promessas. Deus havia prometido a Abraão e os preservou. Não sem sofrimento, não sem passar por perseguições, não sem muitas mortes e não sem se perderem muitos pelas nações, mas estão ali preservados, e o texto sagrado que nós temos também preservado por eles, e eles não só receberam essa missão de escrever o texto e preservá-lo, mas também de hospedar o Messias. Essa nação, o povo de Israel como nação, começa aqui no capítulo 12 de Êxodo. 400 e alguns anos haviam passado enquanto eles estavam ali no Egito, escravos. E eles foram para lá, e vocês já entenderam no vídeo 9, porque eles foram escravos, mas eles precisavam experimentar a escravidão, porque essa é a realidade da humanidade. E já falamos também que durante os primeiros séculos eles nem se sentiam escravos. Mas Deus começou arrochar a porquinha, arrochar o parafuso, fazer com que eles começassem a sentir a realidade, eles começaram a acordar e se sentirem prisioneiros ali, escravos. E aquela sensação, aquele despertamento levou-os a clamar ao Deus de seus pais. E eles começaram a clamar ao Deus de Abraão. E o clamor chegou a Deus. No capítulo 3 de Êxodo, Deus fala para Moisés: eu tenho ouvido o clamor, eu tenho sentido a dor e a aflição do meu povo, eu conheço o que eles estão sofrendo, eu tenho sofrido com eles. Isso que eu estou dizendo, eu estou me baseando no versículo 7 do capítulo 3.
Moisés, ele cresceu ali no Egito, como vocês já viram na história ali anterior. Cresceu lá, era um verdadeiro militar, um general, um faraó, um herdeiro lá, sei lá, uma pessoa, filho do faraó. Um dia ele também foi despertado para o fato de pertencer a um povo e despertado para as promessas do Deus que criou aquele povo. E ele tentou libertar o povo de Israel, mas fracassou porque seria com seus conhecimentos e com suas forças. E não é assim. Não. As coisas de Deus andam conforme o desenho de Deus e o plano dele e a ação dele. E foi assim que Moisés foi para o Egito, fugiu do Egito, foi para o deserto, casou, constituiu família, e lá ele teve o seu encontro pessoal com o Deus dos seus pais. E ele então recebe uma missão, e a missão era voltar para o Egito e libertar o povo. Ele vacilou porque achava que ele não tinha condições de fazer isso. Isso é bom, é bom. Você saber que o que Deus tem é impossível. Só que ele é capaz de fazer o impossível. Então o irmão dele, Arão, foi o seu porta-voz. Moisés e Arão começaram a ir lá falar com o faraó e dar ordens. Deus mandou: deixa ir o meu primogênito, Israel. Deus se mostrando como pai, que ele é o pai da eternidade. Deixa ir para o caminho do deserto para me adorar, para me servir. Naturalmente que o faraó não ia deixar ir, ele comprou e pagou. Ele era o dono. Aquele povo era propriedade do faraó, propriedade do Egito. E aí, então, Deus ordena, autoriza Moisés a fazer sinais. Aqueles sinais eram manifestações do juízo de Deus contra os principados do Egito, os deuses do Egito. Começa pela transformação da água em sangue. Alguma coisa que Jesus também começou. Só que Jesus transformou a água em vinho. E um tem muita relação com o outro, porque um representa o outro, o sangue da redenção. E naturalmente que o faraó continuou resistindo, hora ou outra ele vacilava e dizia: podem ir, só os homens, deixem as crianças, deixem o gado. E Deus, isso é incrível, mas em alguns momentos Deus endureceu o coração de Faraó. Quando ele começava a facilitar para o povo ir, Deus endurecia o coração. Êxodo 9, verso 12, está lá. Deus endurecia o coração de Faraó. Por que Deus endurecia o coração dele? Por acaso Deus não queria que o povo fosse liberto? Sim, que fosse liberto. Mas que fosse liberto. Que o povo se tornasse livre. Livre da sua dívida. Livre do seu senhor. Livre do seu dono. Porque eles eram escravos. E o escravo pertence ao seu senhor. E é bom a gente já ir pensando que é assim, que eu já falei no outro vídeo, é assim a humanidade. Nós nos complicamos com o pecado e nos tornamos escravos do pecado. E é impossível servir a Deus antes que essa escravidão seja totalmente quebrada. Eu posso ter religiões, eu posso até aprender muita coisa, mas não vou servir, experimentar, amar e servir a Deus
sem que eu seja resgatado, comprado de volta e libertado pela ação desse Deus. Foi assim que Deus instruiu Moisés para a última praga, a 10ª. E Deus falou para Moisés, no capítulo 11 de Êxodo, que essa seria a última e que depois dessa, Faraó os expulsaria. Claro, depois dessa última praga, Faraó não teria mais poderes, direitos. O seu direito legal estaria quebrado. O escravo que ele comprou precisava morrer. Porque o escravo é escravo até a morte. Daí você vai encontrar Jesus lá na frente dizendo: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Você vai encontrar lá na frente Jesus falando: o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não vai florescer, ele vai morrer, ele vai ficar só. Ele precisa morrer para gerar frutos, para viver a vida nova, a vida eterna. Então, desculpe, estou jogando a coisa lá da frente aqui, mas só para a gente ir se situando. Moisés instrui o povo. As famílias se ajuntem, se for pequeno, junte-se a uma outra família pequena e formem grupos que sejam suficientes para comer um cordeiro durante a noite. E aquele grupo de pessoas tomaria um cordeiro e faria um exame nele para ver se ele estava puro, limpo. Se ele tivesse o perfil do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava já no desenho de Deus na eternidade, mas que um dia se manifestaria aqui. E eles, então, o primogênito, porque aqui o caso é o primogênito, porque é o nosso primogênito Adão que foi vendido ao pecado e nós fomos com ele. E aqui Israel está figurando tudo isso quando José foi vendido e eles foram vendidos com José. Então, o primogênito precisava ser resgatado. E com o primogênito, toda a família. E aqui eles tomaram o cordeiro, o primogênito pôs as mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessou a sua escravidão e passou a sua culpa para aquele cordeiro que naquele momento foi morto, foi sacrificado. O sangue, eles molharam uma estopa, um pano e mancharam os umbrais da porta lá fora, para que o mundo lá fora, para que o anjo que viesse aplicar o juízo de Deus, para que a morte, ao passar pelo Egito, passaria por cima daquela casa. Isto é Páscoa. E então eles comeram cordeiro naquela noite e se posicionaram em fé. O primogênito estava seguro que ele não morreria, porque o cordeiro havia morrido por ele. E todo o restante da família estava também seguro em fé, porque eles estavam crendo que com a redenção do seu primogênito, todos estariam também redimidos e todos estavam também protegidos, escondidos atrás da mancha do sangue que estava na porta lá fora. E naquela noite a morte visitou o Egito e morreram em todas as casas o primogênito. Quero lembrar que os estrangeiros que creram na palavra de Moisés e tomaram também um cordeiro e também fizeram o sacrifício, foram com o povo de Israel. Saíram. E aí, aqui o texto diz que Faraó os expulsou.
expulsou de lá e eles saíram pelo Egito orientados por Deus a pedir coisas para levar. E eles pediram e o Egito devolveu. Eu vou usar a palavra aqui. A Bíblia está dizendo que o Egito deu, os egípcios deram. Mas vamos dizer que o Egito devolveu para eles ouro, prata e roupas, dentre outras coisas que eles levaram. Madeira, tábuas, pedaços, móveis, coisas que eles depois utilizaram lá no deserto para fazer o tabernáculo. É outro assunto, não vou falar no próximo vídeo, rapidinho. Mas eles despojaram o Egito, porque eles foram saqueados durante 4 séculos. E agora o Egito devolveu para eles. E eles saíram, aqui diz que eles saíram pelo caminho do deserto. E nós vamos encontrá-los ali no deserto, no próximo vídeo. Mas devo dizer aqui que eles passaram pelo Mar Vermelho, que se abriu, e eles passaram livremente. O faraó os perseguiu, mas não era para o faraó e o seu exército o mar aberto. O mar aberto era só para o povo de Israel, só para aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro que havia sido morto naquela noite. E então o faraó com o seu exército pereceu no mar. É assim que é. O salário do pecado é a morte. Não é nenhuma tirania e nenhuma maldade. Eles morreram no seu pecado, na sua incredulidade. E assim aconteceu. Até o próximo vídeo, então. Um grande abraço e Deus abençoe.